declaração do Felipe Luiz, que para mim é mentirosa, que foi quando ele disse... Tá mal depois da Copa do Mundo, né? Isso eu escutei muito. Onde se pegam 600 minutos de jogo de futebol e se resumem em uma frase: o Flamengo tá mal pós-Copa do Mundo. Isso é um absurdo, uma mentira. O jogo dos... Hoje, no Radar da Bola, temos finalmente aquele comentário sem filtros do pilhado sobre o técnico do Flamengo. Depois do vexame na Copa do Brasil, não faltou crítica nem para o treinador, nem para o time, nem para os líderes do elenco. E quem mais tomou pancada foi o Felipe Luiz. Vou botar aqui, né, também para chamar o Raí no bate-papo sobre esse jogo do Flamengo, a declaração do Felipe Luiz, que para mim é mentirosa, que foi quando ele diz: o Flamengo não joga um mau futebol, que ele disse que é mentira de quem diz que o Flamengo não joga um bom futebol depois do Super Mundial. Como eu tô entre essas pessoas e eu acho que não jogam um bom futebol depois do Super Mundial, para mim o único jogo bom do Flamengo, dois tempos bons, foi contra o São Paulo. Depois teve jogo meia boca contra o Fluminense, teve segundo tempo patético contra o Ceará, teve segundo tempo ridículo contra o Atlético Mineiro, teve ontem um segundo tempo abaixo do que o primeiro contra o Atlético, mas ontem foi quase um jogo inteiro bom. Cara, foram tantos jogos do Flamengo depois do Super Mundial e tendo atuações questionáveis que para mim não dá para dizer que ele, com esse elenco que ele tem, fez bons jogos. O Felipe Luiz deu essa declaração, eu vou querer saber a opinião do Raí. Para mim, caiu muito o Flamengo depois do Super Mundial. E já me preocupa, porque o Flamengo sempre, quando começa a chegar no fim do ano, começa a cansar. Eu não sei o que tem esse time do Flamengo, não sei se é a preparação física, não sei se é o departamento médico, que sempre esse Flamengo cansa antes dos adversários. Parece que o Flamengo é um corredor de 100 metros e os adversários são corredores de maratona. O Flamengo sempre cansa, tá virando um time de morto. Toda hora, todo fim de temporada, o Flamengo começa a morrer, começa a lesionar jogador. Então, tem que dar uma analisada nisso para ver se é preparação física, ver o que acontece nesse Flamengo. E agora é o que o Mauro César Pereira falou. Só tem 2 competições. Não falou que vai focar tanto no Brasileiro e na Libertadores? Então, que mostre não só jogo bom, mas que mostre físico bom. Eu quero ver o físico desse time do Flamengo. Quero ver se vai viver lotando o departamento médico. Quero ver se vai pressionar adversário em segundo tempo também. Se vai ter pulmão para reverter resultado. Isso eu quero ver também. Vamos ouvir aí o que disse o Felipe Luiz sobre esse questionamento pós-Mundial de Clubes. Pilhado não economizou. Chamou de falta de autoridade a decisão de ele criticou diretamente Felipe Luiz, dizendo que foi uma atitude vergonhosa por parte da comissão técnica e dos jogadores experientes. Como você falou, se foi o melhor jogo pós-Copa do Mundo. E essa semana eu acompanhei um pouco, junto com o Paiva, as narrativas que se criam, dizendo que o Flamengo tá mal depois da Copa do Mundo, né? Isso eu escutei muito. Onde se pegam 600 minutos de jogo de futebol e se resumem em uma frase: o Flamengo tá mal pós-Copa do Mundo. Isso é um absurdo, uma mentira. O jogo do São Paulo foi um jogo absolutamente completo, dominante. Depois o primeiro tempo do Ceará foi um espetáculo. O primeiro tempo do Santos foi um primeiro tempo muito bom. O jogo contra o Fluminense foi um jogo absolutamente controlado. O Fluminense não chutou no gol, eles também não deixou jogar. O Inter de Milão também não jogou contra o Fluminense. O Atlético Mineiro, desafio a vocês irem olharem quantas goleadas o Cuca tomou nos últimos 5 anos. Mais de 3 gols. E vocês vão se surpreender. Pra vocês verem se é fácil jogar com uma defesa contra o time como a defesa do Cuca, que por ser brasileiro é subestimado, porque isso me deixa triste. Porque se resume tudo em uma simples frase. E não é verdade. O meu time tá bem, vão ter jogos melhores, vão ter jogos piores, vão ter viagens mais longas, vão ter desgaste, vão ter lesões, vão ter desfalques. E o time vai jogar alguns dias muito mal e outros dias vai jogar muito bem. O importante é a gente saber realmente, o que eu tento passar para os jogadores, o que está sendo feito dentro do campo. E eles sabem bem e nunca deixaram de acreditar na ideia. Então esse é o meu trabalho como treinador. E simplesmente não se resume simplesmente a um momento. Porque quando a gente ganhou no Atlético Mineiro no Brasileiro, eu li também que o Flamengo era
o líder pós-mundial do brasileiro. Não sei se eram 10 pontos, uma coisa assim. Então, ou sei lá, não lembro agora, mas quando os resultados positivos não vêm, temos que aguentar, fechar a boca e trabalhar, e é o único caminho que nós temos. Para fechar, o pilhado foi enfático. Falta de liderança, falta de postura, falta de intenção de proteger o jovem jogador em um momento decisivo. E no fim das contas, quem paga o pato é o time, e nesse caso sobrou para Filipe Luís. Foi um desabafo que deixou claro: não dá mais para esse tipo de escolha num momento chave como esse. E agora fica o questionamento: será que esse é o ponto de virada para o treinador?